Ecos do Futuro, um programa de podcast de Design Agora. Bem-vindos a todos e todas a este episódio do programa Ecos do Futuro, um episódio dedicado ao mestre Nuno Portas, arquiteto urbanista, professor, crítico de arquitetura e também amante do cinema. Hoje tenho o prazer de conversar com o Nuno Grande, que é arquiteto, curador e crítico de arquitetura, é professor associado do Departamento de Arquitetura da Universidade de Coimbra e sempre na Universidade de Coimbra é também coordenador do curso de doutoramento em arquitetura. É autor e editor de diferentes publicações no âmbito da arquitetura e da cultura urbana, entre as quais O Ser Urbano nos Caminhos de Nuno Portas. Boa tarde, Nuno, e obrigada por ter aceito o nosso convite. Então, Louise Mumford, no seu livro História das Utopias, na primeira frase do prefácio, afirma que a palavra utopia designa ou a completa loucura ou a esperança humana absoluta. O que é que significa para si e no seu trabalho a utopia? Bom, se calhar pegava nesses dois conceitos, loucura ou esperança absoluta. Eu tenho sempre a desconfiar destes extremos, não é? Da completa loucura ou da completa e absoluta confiança. E, portanto, no meu trabalho, eu olho para a cidade, que é o tema que mais me interessa, enquanto professor, enquanto arquiteto, e prefiro a cidade como ela é. Não totalmente desregrada e louca, mas também não absolutamente regrada e determinista. E, portanto, eu tendo a olhar para a palavra utopia, não direi com desconfiança, mas não é um tema que me apaixone, porque ao longo da história a utopia foi muitas vezes a altercidade, a fuga à cidade industrial, à cidade caótica, à cidade compacta, à cidade densa. E as alternativas que se criaram a essa cidade nunca foram melhores do que a cidade que temos, a cidade em que vivemos, a cidade que evoluiu organicamente. Nem no século XVI, quando Thomas More escreve o livro sobre essa ilha ideal, à procura de uma sociedade diferente, de uma república diferente, nem aí me parece que fosse legítimo imaginar que a cidade do século XVI, a cidade do Renascimento, fosse uma cidade a abandonar, quer dizer, num momento tão importante da criação. Parece-me interessante, mas parece-me exatamente um pouco ou louco ou absolutista esta ideia de criar uma altercidade. Portanto, a palavra utopia é interessante, mas não é algo que me mova no meu dia-a-dia. E acha que, por exemplo, os alunos, os estudantes da faculdade, como é professor, explorem esta dimensão mais utópica, ou mais visionária, ou mais também melhorativa que os projetos podem ter, ou são mais realistas, são mais agarrados à realidade? Pois, eu tendo a dizer-lhes que é tão importante trabalhar com o belo como com o feio, não é? A cidade tem essas duas dimensões, aliás, tem múltiplas dimensões, mas as pessoas dizem, isto é tão feio, não me apetece trabalhar neste terreno, neste lugar. Porque é que não estamos a trabalhar no centro histórico, onde tudo parece perfeito? E eu digo exatamente porque o trabalho do arquiteto na contemporaneidade é lidar também com aquilo que normalmente consideramos feio, desordenado, desorganizado. E se calhar tentar encontrar aí alguma regra, alguma ordem, alguma estrutura que permita, pelo menos, tornar inteligível aquilo que, aos olhos da maioria das pessoas, parece completamente desorganizado. Então o Nuno acredita numa utopia da reconstrução e não tanto uma utopia da fuga, por exemplo. Sim, acredito que, se é que se pode chamar a utopia, eu acredito que sim, acredito naquilo a que o Tim Ten chamava, ou que o Tim Ten propagava como a utopia do presente. Essa ideia de poder trabalhar com o dia-a-dia, com o cotidiano, com o que existe, feio ou bonito, regrado ou desregrado, com o hoje. E não com esse amanhã que canta, onde o homem vai ser perfeito, onde o espaço vai ser perfeito, porque, na verdade, parece-me que estaremos sempre aquém dessa realidade e, portanto, mais vale trabalhar com o que está à nossa volta. Eu, quando escrevi a minha tese de mestrado, chamei-lhe o verdadeiro mapa do universo. E remete para uma das histórias do Italo Calvino,
que era também um estruturalista, como muitos dos membros do Team 10 e como o Nuno Portas, de quem iremos falar. E o Italo Calvino descreve uma das suas cidades invisíveis, Eudóxia, dizendo que havia um tapete perfeito onde os deuses tinham desenhado a cidade ideal, e os homens olhavam para aquele tapete embevecidos e diziam: mas porquê que a cidade que está lá fora não é igual à que está aqui no tapete? Porquê que a cidade lá fora, feita pelos homens, não consegue ser tão perfeita como a do tapete? E o Calvino pergunta: será que o verdadeiro mapa do universo é o tapete ou é a cidade que está lá fora, com todos os seus defeitos, as suas heresias, a sua confusão, a sua densidade, o seu lado labiríntico? Se calhar esse é que é o verdadeiro mapa do universo. Então, a falar da imperfeição da cidade, vamos entrar, digamos, no tema deste episódio, na personagem, que é o Nuno Portas. Conseguiria brevemente dizer de que forma o Nuno Portas foi um pensador visionário? Sim, exatamente por isto que acabei de dizer. Quando, nos anos 50, ele começa a escrever e a trabalhar em arquitetura, estávamos num período eufórico da reconstrução da Europa. Em Portugal não tivemos destruição da Segunda Guerra Mundial, mas os ventos da modernidade ou do movimento moderno estavam a chegar a Portugal, timidamente, por causa da ditadura, e havia esta fé dos arquitetos de que a cidade moderna, perfeita, regrada, regulada, radiosa, como dizia Le Corbusier, ia ser a cidade do futuro. E o Nuno Portas, talvez porque, como disseste, era amante do cinema neorrealista, olhava para as cidades italianas e para o cinema neorrealista italiano e dizia: não, se calhar a cidade perfeita é esta que já existe, a que está aqui, a que está à nossa volta, e portanto não temos que pedir aos arquitetos e à arquitetura que faça a cidade radiosa. O que temos é que trabalhar com a que existe. E por isso é que ele escreve o livro Arquitetura para Hoje. É uma arquitetura para agora, para as pessoas de agora, para a tal utopia do presente, e não para a utopia de um amanhã que nunca saberíamos que ele tinha a certeza que não iria chegar. Porque no movimento moderno e na cidade moderna havia esta ideia de que o homem ia ser perfeito. Quer dizer, era um homem novo, que nascia das cinzas da Segunda Guerra Mundial, como a Fênix. E, na verdade, esse homem novo não apareceu. Era o mesmo homem, com todos os seus defeitos. Inclusive, era o mesmo homem que tinha gerado a guerra e que agora estava arrependido a tentar encontrar um caminho, como, aliás, no filme Alemanha Ano Zero bem se retrata, não é? Que é, aliás, um dos filmes da vida do Nuno Portas, do Rossellini. E, portanto, é essa cidade destruída à espera de uma redenção que lhe interessa, não é a cidade do amanhã perfeita, do homem moderno. Então, se pensarmos as utopias que foram imaginadas ao longo dos séculos, e que já referiu algumas, desde a República de Platão até a Garden City de Howard, a construção da utopia, em qualquer caso, que seja uma utopia perfeita ou talvez imperfeita, é sempre um projeto coletivo, um projeto que nos envolve todos. De que forma este conceito de coletividade está presente no pensamento de Nuno Portas, talvez mais do que noutros arquitetos, e como influenciou a sua prática e o seu pensamento? Pois, eu costumo dizer que o Nuno Portas não é um utópico, nem é um distópico, é um tópico, ou seja, é um utopista, gosta de lugares. Portanto, retira a palavra U e trabalha a partir das utopias que existem, não é? Da cidade que existe. Ele olhava para, por exemplo, a cidade de Jardim do Howard de uma maneira muito interessante, achava-a ingênua, não é? No sentido em que o Howard queria o melhor de dois mundos, não é? O melhor do campo e o melhor da cidade. E, na verdade, o que fez foi um subúrbio. A cidade de Jardim, o que gerou foram os subúrbios que nós conhecemos, sobretudo no mundo anglo-saxónico, os subúrbios das cidades americanas, por exemplo. É talvez o modelo que mais proliferou no século XX pelo mundo ocidental. A cidade de Jardim. Talvez é uma das poucas utopias concretizadas. Quase. Concretizadas, mas depois, na verdade, transformaram-se em muitos casos em distopias, porque era impossível viver nesses lugares e ser feliz nesses lugares, quando dependíamos todos os dias do transporte para vir trabalhar para a grande cidade. É claro que o Howard queria levar para lá também o trabalho, queria levar a produção, não apenas o habitat, mas não conseguiu, porque as grandes cidades, ao qual ele queria criar uma alternativa, continuavam a ser mais importantes e mais atrativas do que essas cidades jardins. Portanto, o Nuno Portas sempre olhou para estas utopias com interesse, mas sempre
pensando nelas como ingenuidades que ciclicamente assaltam o pensamento humano, não é? Esta ideia de que temos que fugir da cidade. Aliás, estamos a viver neste momento um momento muito parecido com a pandemia de Covid-19 e eu acho que é nesta cidade onde estamos, conflitual, que devemos viver. Mas então este conceito de coletividade podemos... Sim, essa questão. Muitas dessas utopias pareciam coletivistas, mas também eram às vezes muito individualistas. A Cidade Jardim não é um projeto marxista, é um projeto quando muito próximo dos socialistas utópicos, que era a ideia de juntar o capital e o trabalho. E, portanto, muitas das cidades jardins foram promovidas por privados, capitalistas, ingleses, americanos, e sempre na perspectiva também de algum lucro. Portanto, não há apenas um sentido coletivo. Talvez nas cidades do socialismo soviético, da pós-revolução, existisse essa ideia de coletivo. Mas, mais uma vez, nesse caso, eram cidades coletivistas, em que a vontade do indivíduo desaparecia a favor do coletivo. Portanto, é sempre difícil encontrar o modelo perfeito, porque se é demasiado individualista, perdem-se as relações de proximidade e de coletividade. Se são demasiado coletivistas, perde-se a autodeterminação do indivíduo. E, portanto, como sempre, é no conflito da sociedade existente que podem nascer as tais micro-utopias de que falávamos antes desta conversa. Nos projetos de cidades utópicas, que por exemplo Lewis Mumford cita no seu livro, é particularmente evidente como o desenho do espaço, que pode assumir, como já dissemos, a forma de uma cidade, a forma de uma ilha, etc., segue e é influenciado pelo desejo de plasmar também uma sociedade diferente e melhor. De que forma, por exemplo, nos projetos de Nuno Portas, que realizou sozinho ou em parceria, e muitas vezes em parceria, e neste sentido ele era um indivíduo da coletividade, da partilha, e espaço e sociedade coexistem? Portanto... Coexistem muito bem, lá está. Eu acho que o Nuno Portas tentou sempre esse equilíbrio entre o indivíduo e o coletivo. Por exemplo, quando ele desenha alguns bairros de habitação social com o Nuno Teutónio Pereira, ele está preocupado com a casa, com o fogo, com a família, e, portanto, não direi com o indivíduo, mas com um grupo mais pequeno de indivíduos que têm afinidades familiares e, portanto, está muito preocupado com o modo como a família se apropria da casa e, ao mesmo tempo, está muito preocupado com os espaços coletivos, como se chega à casa, a galeria, a caixa de escadas, o jardim exterior, o jardim infantil, a praça ou a praceta. Portanto, ele está constantemente a fazer esse jogo entre o indivíduo e o coletivo. Aliás, como toda a geração do Team 10, estão muito preocupados com o espaço coletivo, mas como é que o espaço coletivo respeita a individualidade de cada um? Que é sempre, a grande questão na arquitetura. Como é que nós estamos a trabalhar em termos de serviço público, mas estamos também a respeitar o indivíduo na sua autodeterminação. Naturalmente, seguindo as regras da sociedade. Portanto, não estou aqui a defender a ideia da anarquia na arquitetura, mas acho que deve sempre haver um espaço para o indivíduo, e o Nuno Portas pensava muito nisso. Por exemplo, quando ele propõe a habitação evolutiva, é uma das primeiras pessoas em Portugal a falar da habitação evolutiva, da casa começar com um quarto e poder evoluir até 4 quartos, por exemplo, que depois o CISA irá trabalhar na Malagueira de uma forma muito inteligente. A casa continua sempre a ter o mesmo espaço, ou seja, o lote, e a casa evolui dentro do lote. Portanto, o indivíduo tem a autodeterminação de fazer crescer a sua casa sem pôr em causa o coletivo, porque prepara-se o lote para que a casa possa crescer até 4 quartos, até uma grande família, sem pôr em causa a imagem do próprio conjunto habitacional. Isso é muito interessante. E isso é algo que o Nuno Portas vinha trabalhando há bastante tempo. Portanto, como é que o indivíduo pode construir sem pôr em causa o espaço que é de todos, dentro da comunidade? Isso é interessante porque ele deixa, no fundo, a concretização da própria utopia, portanto, da utopia da família e das aspirações. Porque também, não sei se a aspiração pode ser o sinónimo de utopia, mas a própria família. E o arquiteto só cria, digamos... Cria as bases, cria a estrutura, por isso é que ele é um estruturalista, cria, no fundo, a matriz para que a família
ou o indivíduo se possa apropriar dela e fazer evoluir o seu habitat. E a mesma coisa ele faz com a cidade. Sim, exatamente, com o espaço público, não é? Aquele chama Projeto de Chão. Sim, no filme, por exemplo, A Cidade de Portas, fala-se muito da importância que para ela tinha o projeto chão da cidade, ou de um lugar. E acha, por exemplo, que a procura do projeto chão da cidade podia ser um processo para revelar a utopia intrínseca de um lugar? Utopia no sentido de... não sei como dizer, sim, mas... por exemplo, a infraestrutura, que é no fundo o projeto de chão, é talvez aquilo que é comum a todos os lugares, não é? Uma estrada atravessa vários lugares. Se calhar a estrada é a utopia. A estrada é o lugar onde o coletivo se exerce. Depois ela passa por vários lotes diferentes que são individuais. A estrada é a utopia, que vai, de alguma maneira, criando utopias, vai criando lugares. E desse ponto de vista, eu acho que o espaço público pode ser, talvez, o espaço mais perfeito da cidade. É aquele onde nós devemos investir, porque é aquilo que é de todos. E a qualidade do espaço público também revela a qualidade de uma cidade. E desse ponto de vista, não deixando de ser um estruturalista, pragmático, ele acha que realmente a infraestrutura do espaço público é a que pode permitir a felicidade urbana. Porque podemos viver pior ou melhor de acordo com a capacidade financeira que temos para investir numa casa, mas se chegarmos à rua e ela for de todos, e for equitativa e igualitária na oportunidade que oferece, não vedando ninguém da acessibilidade, então ela poderá ser o cumprimento de uma utopia, sim. Sim, eu acho que, quer dizer, para mim, que conheço talvez não como o professor Nuno Grande, Nuno Portas, mas este ensinamento de que criar as bases para que cada um possa dar os seus contributos, que pode ser a família, pode ser outros arquitetos, pode ser outros colegas. Acho que isto deveríamos... Mais uma vez indo buscar a obra de um estruturalista que é Humberto Eco, a ideia da obra aberta, não é? Que é uma obra, é um livro que disse muito ao Nuno Portas. Esta ideia de que o arquiteto pode preparar a cidade como uma obra aberta, onde depois cada um de nós, cada um dos cidadãos irá acrescentar o seu investimento. E por isso ele não é... Ele é também um liberal, no sentido de que cada um poderá investir aquilo que pode para que a cidade se cumpra, desde que aquilo que é comum tenha a qualidade e chegue a todos, não é? Mas é a cidade como obra aberta, como o texto do Eco era um texto aberto, para que outros pudessem escrever, ou a partir do qual outros pudessem escrever. Então talvez podemos falar de utopia aberta para Portas. Sim. Open source, que é também um conceito bastante contemporâneo. Esta ideia de uma fonte aberta que permita que todos, a partir dela, possam escrever a sua própria história. Então, para concluir esta conversa, acha que deveríamos viver ou abandonar a utopia? Já percebemos que não é muito fã. Há uma coisa que não devemos abandonar, é a cidade. Como ela é conflitual, densa, desorganizada, compacta, onde todos aprendemos a viver. Se abandonar a cidade, se construir uma utopia é abandonar esta cidade, então eu acho que não devemos seguir a utopia. Se perseguir a utopia é dentro deste espaço conflitual encontrarmos momentos de relação benéfica para a nossa vida, então aquilo a que há bocado também falávamos, que se podem chamar micro-utopias, podem ser a ecologia, pode ser a equidade social, pode ser a igualdade de género, todas essas conquistas que fomos fazendo ao longo do último século. Se realmente essas micro-utopias puderem ser cumpridas dentro do espaço conflitual da cidade, tornando menos conflitual, embora ele será sempre conflitual, então sim, devemos abraçar essas utopias. Se a utopia for abandonar a cidade à procura de uma espécie de lugar paradisíaco, perfeito, determinado, onde tudo está regulado e só nos resta ser felizes, acho que não vamos ser. O Portas, embora tenha nascido talvez numa cidade, numa vila periférica, depois nunca abandonou a cidade. Sim, eu costumo dizer que ele é um neorrealista urbano. Os neorrealistas, por exemplo, na literatura ou na pintura, são normalmente campestres. Gostam de olhar o mundo rural
E o neorrealismo italiano das cidades, dos operários, das fábricas, é aquele que lhe interessa. Portanto, ele sempre quis trabalhar a partir da cidade que existe e não propriamente olhar para o campo, ou olhar para a ruralidade ou para o paraíso rural como uma alternativa à cidade. Não, ele quis sempre regular, sem determinar, a cidade que existe, a cidade para hoje, a arquitetura para hoje. Então vou ler aqui umas palavras de Nuno Portas para acabar, que ele fala da atitude, mas talvez fala também da arquitetura, e ele diz: é realista, isto é, polissêmica, contextual, participada e, no meu caso, imaginada de dentro para fora, para ser percorrida e sentida como no cinema, mais do que fotografada. Obrigada, Nuno, pela conversa. Obrigado eu.